Uma experiência vivida por Peter Michael Hamel. Eu tinha lido e ouvido que sons especiais dos místicos da música indiana podiam abrir muitas coisas na nossa vida. Muitos músicos diziam também que eles negavam totalmente as drogas, pois sua música, sem a ajuda de métodos artificiais, provocava uma consciência interior mais pura, sem intoxicação, apenas através da vibração da música. Alguns disseram também que eles podiam se encontrar com Deus através dos sons. E eu, como um estudioso, como maestro, eu conhecia os 5 estágios do canto através das canções do Oriente: cantar alto, cantar sussurrando, cantar mentalmente, cantar subconscientemente, cantar superconscientemente. O cantar subconsciente torna-se então automático quando o espírito, a mente, repete de forma incansável uma figura de canto e ao mesmo tempo pensa ou faz alguma outra coisa. Você automatiza aquilo. O cantar supraconsciente surge quando as vibrações internas do cantar são transformadas em conhecimento e quando a atenção permanece dirigida ininterruptamente para o grande som, que lá chamado de Om ou Aum, e não para um som produzido ou externo. Então, inicia-se o cantar supraconsciente. No livro de Ravi Shankar, eu li: os antigos mestres não eram apenas cantores famosos. Tratava-se, na verdade, de homens sábios que viviam em estado de graça, que conheciam todos os segredos das mais variadas formas da unção espiritual que contém na música. Todos eles eram ascetas, puros e muitas vezes santos. É essa a maravilhosa tradição da nossa música, e ela, inclusive, se estende até hoje, embora os prodígios que aconteciam quando esses mestres faziam música, chuvas, mudança da natureza, domesticação de animais, etc., e tantas outras coisas, infelizmente não mais se realizem. Existem, no entanto, o efeito avassalador e a experiência espiritual que o ouvinte pode sentir. Assim, durante minha viagem à Índia, eu indagava por todas as partes onde eu poderia encontrar um daqueles sadhus. Sadhus quer dizer santos, musicistas, um asceta, um místico, e se tais pessoas ainda existiam realmente. A isso, as pessoas sorriam para mim e diziam que eu encontraria um quando eu estivesse pronto para isso. Ele já estaria à minha espera. Olha que interessante. Naturalmente, não levei isso muito a sério e quando tive a felicidade de encontrar pessoas interessantes naquela minha peregrinação, eu esqueci do meu velho santo musicista que eu tanto procurava. Então, caminhei ao longo do rio Ganges, tomei banho na correnteza marrom e no calor do meio-dia, procurei um lugar à sombra. Lá, a alguma distância, próximo de uma cabana de barro, vi uma figura sentada que parecia estar me observando já há algum tempo. Ao me aproximar, não pude acreditar em meus olhos. O homem tinha cabelos grisalhos longuíssimos, emaranhados e uma barba descomunal.
e nada mais que um pedaço de pano puído sobre o corpo. Podia se tratar-se de um mestre, de um viajante desmazelado, de um vagabundo, ou de tudo isso junto, pensei, e quis simplesmente passar por ele. Então, uma espécie de raio proveniente dos seus olhos me atingiu e eu fiquei apavorado. Sinceramente, eu não tinha nenhuma vontade de enfrentar os seus poderes espirituais. E ele não me deu a impressão de saber me informar sobre um lugar onde eu pudesse ficar, para não falar em hotéis. Quando eu já havia passado por ele, soou às minhas costas uma voz inacreditável. Olá, meu amigo. Fiquei paralisado. Eu estou feliz. Eu estou contente em te conhecer. Ele sorria convidativamente. É, temporada muito quente. Ele falava inglês com um típico sotaque indiano, praticamente incompreensível. Além disso, seu inglês consistia apenas em algumas frases feitas, como logo pude constatar. Entre, disse ele, indicando sua cabana, erguida da forma mais primitiva sobre algumas rochas. Só então percebi como ela se encontrava próxima da água. No entanto, na época das chuvas, das monções, o lugar fica totalmente alagado, parecendo-se, portanto, com um local de veraneio. Eu estava extenuado demais para poder recusar sua oferta. E, além disso, dele emanava uma força, uma unção espiritual que me afetava mais do que eu gostaria de admitir. Acima de tudo, eu não podia olhá-lo nos olhos, situação que ele parecia provocar. Seu olhar era penetrante. Na cabana não havia nada além de uma velha xícara de chá, uma esteira e um imenso tambura negro. Sentei-me no chão, finalmente, o sol não me queimava mais os miolos, e após algum tempo de silêncio, durante o qual ele me observou com muita atenção, apenas para me dizer alguma coisa, comentei: Muito bom o lugar, muito bom o instrumento, e apontei para o tambura. Então seus olhos encontraram os meus e senti que eles irradiavam bondade com uma força fora do normal. Música, disse ele simplesmente, mas havia muito nisso. Havia muita coisa nessa palavra música. Ficou lá sentado me observando como se fosse a coisa mais normal do mundo eu o ter encontrado. Então apontou para mim, sorriu e repetiu: música. Acenei com a cabeça, ele também, e ele disse: música vocal, muito boa, eu vou te ensinar. Isso, no entanto, já não era mais tão claro para mim. Como ele podia saber, meu Deus, que eu estudava canto indiano? Como é que ele sabia? Em resposta à minha pergunta interior, veio a frase surpreendente: Eu sei tudo sobre você. Eu provavelmente parecia bastante cético. E ele comentou: No feriado santo, vai a Benares. Puxa, isso era inconcebível. Eu tinha acabado de comprar em Calcutá uma passagem de trem para Benares para o dia 8 de março, no feriado santo. Estava perplexo e impotente e apenas disse: muito quente. Então, com muito cuidado, o velho sadhu, o velho santo, apanhou seu tambura e sussurrou em seguida: Tore,
muito bom para essa época. Você conhece Tori? Imaginei que ele estivesse se referindo a Raga e fiquei assim meio confuso. Ele sorriu e começou a tocar o tambura, afinando-o. Que som maravilhoso! O instrumento tinha 6 cordas, todas harmônicas entre si. Ele olhou para mim, pigarreou uma, 2 vezes e começou a cantar, lenta, profundamente, quase suspirando. Vocês não pensem que aquele homem cantava bem. A sua voz era um tanto áspera, uma voz primitiva, mas havia por trás daquela voz uma sonoridade secreta cuja vibração era apenas perceptível. Para minha grande surpresa, tive a sensação de que algo como uma brisa fresca me envolvia e eu parei de transpirar e me senti refrescado. Entretanto, não consegui constatar qualquer movimento de ar, embora estivesse percebendo tudo conscientemente. A sensação de frio e frescor vinha, de alguma forma, no meu íntimo. Enquanto o velho santo musicista emitia seu som vigoroso e ao mesmo tempo muito suave, ele mantinha os olhos constantemente nos meus, e os sons de seu tambura eram tão lindos e variados que relaxei e pude finalmente suportar o seu olhar. Pareceu-me que a cabana se abria por todos os lados e que eu podia olhar para grandes espaços. Seu rosto irradiava grande luminosidade. Tinha olhos profundos, olhos sérios, mas amáveis. E logo todo e qualquer sentimento de tempo desapareceu para mim. Essa experiência, extremamente parecida com a do estado psicodélico, foi tão forte que, nas circunstâncias em que me encontrava, eu não pude resistir a um bom e feliz cansaço. Adormeci. Isso mesmo, adormeci. Quando acordei, não sabia onde estava e a cabana estava vazia. Só então notei como o teto de palha havia sido hábil e artisticamente trançado. Aquele instrumento, o tambura, encontrava-se deitado no chão perto de mim, atrás da minha sacola. Imediatamente tornei a sentir um imenso calor e lembrei-me daquilo por que havia passado. Quando saí, vi o velho músico ocupado com uma pequena fogueira, fazendo chá. Então, muitas questões afloraram à minha mente. Como e do que aquele homem se alimentava? Por que não havia mosquitos em sua cabana quando eles infestavam qualquer local sombreado? O que aconteceu com aquela música que ele tocou para mim que eu dormi? O sado, o santo, veio com o chá e imediatamente respondeu às perguntas que eu não tinha sido pronunciadas. Onde quer que ele chegasse em suas peregrinações, alguém sempre cuidava do seu bem-estar físico. E dos mosquitos ele também não gostava. E eu podia ficar 3 dias com ele e aprender alguma coisa da música do Oriente. Em seguida, eu me encontraria também com outras pessoas da região. Depois de eu ter experimentado tocar um pouco, ele começou a aula propriamente dita. Uma técnica de autorrealização através do som interior das pessoas. Aquele velho músico de barbas longas transformava-se continuamente. Às vezes eu achava que ele tinha por volta de 70 anos de idade, às vezes ele dava a impressão de ser um vigoroso homem de 40, e a sua idade permaneceu um segredo para mim. Apesar disso, descobri alguma coisa sobre ele. Aquele homem foi muito famoso na Índia. O seu professor foi Abdul Karim Khan, e naquela época eu não sabia o que aquilo significava.
Abidou foi um dos maiores mestres, um verdadeiro gênio da música da Índia. Olha que interessante. Pela manhã, ele, o velho musicista, acordava antes de o sol nascer e cantava durante um longo período de tempo sons interminavelmente longos e profundos. Ao acordar, eu podia acompanhá-lo no canto, quando então ele subia até o registro da minha voz. Suas notas mais graves permanecem para mim inesquecíveis. A cada manhã e começo de noite, às vezes também à tarde, um ou dois rapazes passavam e, após uma profunda reverência, deixavam 2 pratos com uma comida simples, arroz e verduras indianas, e um jarro com água fresca. Como esses jovens ficaram sabendo da minha presença, pois cuidavam de mim também? Ainda hoje, isso para mim é um mistério. Certa vez, aquele velho sadhu, aquele santo musicista, recebeu a visita de um certo número de indianos mais bem vestidos, que trouxeram de presente para ele toda espécie de guirlandas de flores. Aparentemente, ele era reverenciado como um mestre, o que na verdade me confundia. De fato, para mim, aqueles poucos dias representaram um período de intenso aprendizado com um homem natural e paternal, e queria me transmitir todo o conhecimento que fosse possível. Passávamos todos os dias, quase sempre ele me levava pela mão. Olha que coisa interessante. O mestre carrega o aluno pela mão no Oriente. Visitávamos muitos templos e ele sempre falava de Deus para mim. Na despedida, ele me deu um grande abraço. Eu quis dar dinheiro para ele e ele não aceitou o dinheiro, nem que fosse para um unguento de que muito precisava para um ferimento doloroso que ele tinha. Mas, mesmo assim, eu o deixei em seu caderno escolar de língua inglesa, onde tive de escrever meu nome. Esse caderno com apontamentos era a única coisa que ele possuía, além do seu tambura, claro. Só existe uma única chance de encontrá-lo novamente. A cada 26 de outubro, em Bombaim, quando acontece o concerto anual em memória do seu professor. Esse encontro inesperado com quem me pareceu um verdadeiro mestre, mestre com M maiúsculo, mostrou-me com que força se efetua a relação entre o professor e o aluno tradicional na Índia. Os sadhus, os santos que vivem esta verdade espiritual, vivem hoje tão retirados que parecem ter desaparecido. Porém, é claro que se mantêm quase que escondidos às margens do Ganges, nas escarpas do Himalaia, em cavernas ou em choupanas, no centro ou na periferia das cidades. Quando eu, Urbano Medeiros, li esse artigo do Hamel, eu entrei num diálogo muito profundo comigo e com o Eterno e me fiz muitas perguntas. E será que eu, como um músico cristão, eu tenho essa unção? Eu tenho esse despojamento? Pense nisso.